Você já parou para pensar na forma como a maioria de nós pensa a vida? Olhe por um momento e reflita sobre o seguinte: quando algo ruim nos acontece, quando os dias passam em absoluta monotonia e as relações com lugares e pessoas causam decepção ou minimamente certo enfado, costumamos interpretar tudo isso como natural. Há um senso comum, interno, que parece dizer: a vida é assim. Por outro lado, quando somos surpreendidos por um evento feliz, recebemos amor de alguém, surge uma soma de dinheiro inesperada, ou aquele simples passeio acaba se tornando mais empolgante e divertido do que se esperava, em nosso interior, tais experiências são interpretadas como excepcionais. Literalmente uma exceção à regra, que em alguns casos chegam a ser rotuladas como milagres. A maioria de nós recebeu uma formação religiosa na infância. Sempre ouvimos falar sobre a necessidade de ter fé para que Deus pudesse operar em nossas vidas. Mais tarde, no caminho espiritual, encontramos meios esotéricos, místicos, metafísicos. E também nestes círculos, a fé apareceu como fonte determinante ao progresso, tanto na esfera material quanto transcendente. Assim, passamos grande parte do tempo nutrindo certa culpa por ver a vida seguindo um fluxo indesejado, conquanto, para todos os efeitos, nós quem não temos fé suficiente para mudar as coisas. Mas estamos aqui para lhe dizer, com todas as letras, isso é mentira. A fé não é uma daquelas coisas que se precisa adquirir ao longo da vida. Ela é um dom de Deus em nós e nada, absolutamente nada, é capaz de eliminá-la do indivíduo. Da mesma forma como ocorre com um talento em particular, reconhecido como dádiva divina, o que se faz necessário, em muitos casos, é seu aperfeiçoamento. Alguns conseguem atingir certo grau de maestria através de uma vontade focada e dedicada. São os chamados autodidatas, que sem uma formação específica atingem êxito nas artes, ciências e negócios em geral. Outros, favorecidos por condições, pessoas e um recurso interno desperto, buscam a todo custo e sem descanso os meios para explorar tais dons. Num comportamento quase compulsivo, mas absolutamente determinado. Quando analisamos a história destas personalidades, percebemos quão vital é para elas dar vazão àquilo que carregam no interior. Para todos os efeitos, de fato, sua identidade está estabelecida naquela condição almejada. Elas simplesmente são a personificação do talento. Quando mencionamos há pouco que você já dispõe de toda a fé necessária, é porque temos certeza de que sua vida inteira constitui verdadeira materialização desta afirmação. Confuso? Vamos explicar. Em Hebreus 11:1 está escrito: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O texto não diz se aquilo que esperamos ou não vemos é algo bom
ou ruim, positivo ou negativo, favorável ou desfavorável. Ela é descrita como certeza e consequente prova de algo que, em síntese, ainda não está presente. A fé, portanto, é uma força e um poder. Ela é a fonte criativa de Deus em nós. E para que você compreenda o motivo pelo qual as manifestações terrestres podem se apresentar como bênção ou sofrimento, se faz necessário abordar o filtro através do qual ela se expressa: a crença. Muitos textos, inclusive religiosos, costumam usar o termo crença como sinônimo de fé. Nós, de nossa parte, gostamos de distingui-los, não para fixar conceitos, e sim para que os estudantes extraiam de forma didática o esquema da criação. Portanto, crença, da forma como gostaríamos que assimilasse, é um conjunto de ideias que cada um de nós abriga e que são usadas pela fé para serem trazidas à forma. Quem lê a Bíblia e outros livros sagrados tem a impressão de que Deus criou os céus e a terra e a tudo neles existente, e dessa forma é como se a obra estivesse pronta e acabada. Nossos livros de história são a evidência de que isso não é verdade. Deus proporcionou os meios para que sua criação pudesse, de maneira autônoma e permanente, dar seguimento ao trabalho, criando e recriando por eras sem fim. Agora, gradativamente você começa a compreender o que estamos buscando ensinar. Fica claro o motivo pelo qual os processos de reprogramação mental, decretos, afirmações positivas e tratamentos metafísicos são tão importantes e recomendados. Eles operam no nível da crença, nada tem a ver com fé. São suas crenças que precisam ser trabalhadas dia a dia, para que sua fé manifeste aquilo que realmente seja desejado e bom. No livro de Gênesis é possível ler que Deus, ao criar cada elemento, constatava que aquilo era bom. Ou seja, no final, concluímos que tudo criado por Deus é bom. Não pode acontecer, portanto, que algo de mal venha de Deus ou seja permitido por Ele. Mesmo as inomináveis circunstâncias, artigos bélicos e qualquer outra condição que se apresente em nosso mundo só podem ser boas. Mas veja bem, o mundo fenomênico é ambiente de polaridade. É da natureza da matéria que, por si mesma, configura uma contraparte do espírito, disponibilizar contrastes. É disso que trata a encarnação: criar, experimentar, criar novamente. E a cada criação e experimentação, tudo se eleva, se aperfeiçoa e glorifica. O motivo pelo qual a maioria das pessoas interpreta as situações, pessoas e coisas, enfim, a vida, numa perspectiva catastrófica, sem sentido, dolorosa e, quem sabe, apenas suportável, é a crença que lhes multiplicam as mesmas situações, pessoas e coisas. Portanto, uma vida de dor e amargura. Isto é o que Connie Mendes chamou de fé no mal, ou seja, as crenças através das quais a fé está operando para tornar materiais e concretas são indesejáveis. Se você já teve a oportunidade de ler os trabalhos de Joseph Murphy, Louise Hay e Neville Goddard, para citar apenas alguns,
percebeu que eles costumam descrever casos reais que se articulam com o tema de cada capítulo. Nesses casos, fica claro que antes de operarem a mudança de consciência, a mentalidade destes indivíduos era predominantemente negativa e fatalista, cuja consequência eram experiências de mesma natureza. Ao se comprometerem com as práticas espirituais, despertando a todo momento a verdade sobre Deus, sobre si mesmos e toda a criação, foram capazes de produzir uma realidade inteiramente nova, que para muitos são milagres. Mesmo quando algo não desejado ou potencialmente negativo lhes acontece, a crença reformada mantém a confiança no bom e no bem de Deus, e eis que a partir do aparente caos surge algo incrivelmente perfeito. Existe um termo muito conhecido que revela quando a fé no bem é deturpada como fé no mal. Nós chamamos medo. Este é um conceito que não precisa de muitas explicações. O simples fato de entrarmos em contato com essa palavra provoca sensações físicas bastante características e que se contrapõem àquelas de entusiasmo, alegria, esperança, energia e vitalidade desencadeadas pela fé. O medo surge quando acreditamos na possibilidade de que algo ruim nos suceda ou recaia sobre alguém que amamos. É a crença no mundo como o homem o cria, não como Deus o criou. É o estado de atenção concentrada, de grande energia focalizada sobre aquilo que não queremos ser, ter ou experimentar. É, portanto, a perda de tempo mais nociva que se pode nutrir. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó 3:25. Perceba que não há diferença no resultado daquilo que tememos e do que queremos, pois como está dito em Mateus 21:22, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O princípio do mentalismo, que pode ser observado nesse contexto, é absolutamente perfeito. As pessoas costumam questionar e criticar Deus quando algo ruim lhes acontece, declarando que se Ele é tão bom, como pode permitir que o mal aconteça? A questão é que para Deus tudo é bom. Nada existe que seja mal, pois tudo criado por Ele é bom, e nada do que seja bom pode dar origem ao mal. Estas mesmas pessoas abrem mão de sua responsabilidade como co-criadores e herdeiros dos poderes do Pai e usam todo o tempo e energia focando naquilo que não desejam, quando fazer exatamente o contrário seria a sua salvação. Comprometa-se, a partir de agora, com a verdade de Deus. Se o seu relacionamento com Ele é de pai e filho ou filha, então aceite-o como uma figura paterna tal qual a de contos de fadas, uma entidade de amor incondicional, um rei cujo domínio se perde além do que possa ser visto ou imaginado, uma personalidade cujos dias são marcados por profunda devoção a você, à espera do próximo pensamento que tenha ou da próxima palavra que diga, para tornar real em seu mundo e lhe entregar de presente. Escolha bem os seus presentes. Se o seu relacionamento com Ele está alinhado com a revelação Eu Sou, conscientize-se do majestoso manancial de bênçãos
que existe em seu interior, uma fonte infinita que se interconecta com toda a criação e é potência para trazer à vida qualquer sonho imaginado. Basta saber que na infinitude tudo já está disponível. Em ambos casos, sugerimos a você aquela que acreditamos ser a prática das práticas, aquela ensinada por Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sim, é na gratidão que encontramos o exercício mais poderoso para transformar a realidade. Torne um hábito repetir mental e verbalmente: obrigado, muito obrigado. Siga repetindo enquanto caminha, quando estiver em um transporte público ou em seu veículo. Diga quando estiver sozinho ou sozinha, mas também diga aos outros sempre que for apropriado e possível. A palavra obrigado deve lhe remeter a um estado de convicção interna de que cada pessoa e evento são expressões de Deus, tanto quanto você é. Também lhe desperta para a verdade de que o Criador não produziu o mal, apenas o bom e o bem, que seus recursos são infinitos e os meios pelos quais pode produzir seus milagres são inimagináveis para nós. Acima de tudo, faça do obrigado uma oração contínua de confiança, que não pode ser abalada por nenhum evento ou pessoa, porque o Deus em ação se move e cumpre toda a promessa que colocou em seu coração. Até que a gratidão se torne seu estado natural, você se surpreenderá com medo de alguma coisa ou passando por situações que geram angústia e sofrimento. Você pode, é claro, iniciar seu tratamento com afirmações da verdade, relativas ao caso negativo, portanto falso, que lhe sobreveio. Existem estudantes que sentem muita dificuldade de oferecer uma transição eficiente quando os eventos ainda estão se desenrolando. Nesses e em todos os casos, tenha em mente a confiança no melhor e repita, mental ou verbalmente: obrigado, Deus. Muito obrigado. Diga da maneira como se sente confortável, do modo como já agradeceu antes, a Deus ou a alguém que encarnou um milagre divino em sua vida, levando até você algo de que necessitava muito ou solucionando um problema que até então você não tinha meios para fazê-lo. Enquanto segue recitando sua gratidão, busque no peito aquele alívio, uma espécie de relaxamento ou redução da pressão. É uma sensação que você já conhece, porque experimentou em outras situações. Logo, perceberá que os acontecimentos não mais lhe afetam com medo. Seu poder vai se enfraquecendo à medida que a fé, manifesta pela gratidão, ganha potência. Aos poucos, as coisas vão se resolvendo e sua gratidão persiste, porque a evidência se produziu. Mantendo este compromisso com você, os motivos para agradecer se multiplicam e já não há mais limite para o que possa ser, fazer ou ter. Já não recorre tantas vezes à gratidão para sair de embaraços, porque em verdade não os produz e eles nada podem sobre sua vida. A todos e cada um de vocês,
como legítimas manifestações do Deus Criador e Pai Eterno, nós, do Conexão Self, dizemos obrigado. Muito obrigado.